Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se, subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Registro Oficial do Alto Conselho do Domínio Brautek. Arquivo de Incidente de Fronteira 894, Ômega. Testemunha. Comandante Supremo Gractor. Espécie Hectar. Ciclos de serviço ativo 300. Nível de autorização carmesim absoluto. Costumava acreditar que conhecia todas as facetas da coragem. Ao longo dos meus 300 ciclos de serviço sob a bandeira do domínio Brautek, vi mundos inteiros arderem e testemunhei a queda de impérios que se acreditavam eternos. Vi guerreiros de escamas grossas e sangue ácido avançarem contra campos de energia letais, rugindo hinos de guerra enquanto seus corpos se desintegravam. Vi o estoicismo das mentes colmeia ao aceitarem sua aniquilação e o pânico cego das raças mais jovens ao compreenderem que o universo não é um lugar justo, mas um matadouro governado pelos mais fortes. Para nós, Hectar, a coragem sempre esteve ligada ao sacrifício e ao medo. O domínio Brautek, uma coalizão de 100.000 civilizações esmagadas sob uma única lei marcial, não governa através do respeito, mas através de uma supremacia tecnológica tão absoluta que desafiá-la é um ato de suicídio matemático. A paz em nossa galáxia é, na verdade, um silêncio aterrorizado. Ou pelo menos, era. Até que conheci os humanos. Compreendi que tudo o que sabia sobre coragem era uma farsa. No dia em que a Orion Sentinel cruzou a linha vermelha, eu estava na ponte de comando da estação de fronteira Vanguardia 7. Imaginem um monólito de liga negra e titânio escuro do tamanho de uma pequena lua, suspenso no vácuo gelado do setor periférico nulo. A Vanguardia 7 não era apenas uma estação de monitoramento. Era uma fortaleza colossal eriçada de canhões de plasma, baterias de táquions e escudos de singularidade. As veias de energia da estação pulsavam com um brilho violeta, projetando sombras longas e opressivas sobre minha tripulação enquanto observávamos o abismo inescrutável do espaço profundo. Era um ciclo padrão, monótono, até entediante. Ninguém em sã consciência se aproximava do nosso território. As balizas de advertência do domínio emitiam sinais de radiação letal a anos-luz de distância, uma mensagem clara e universal. Aqui termina a liberdade. Aqui começa o domínio. Recue ou morra. Então os alarmes soaram. Não foi o zumbido elegante que detecta as assinaturas de salto hiperespacial das raças civilizadas. Foi um guincho estridente, feio e visceral. Os painéis holográficos da estação piscaram em um vermelho furioso. Contato visual no quadrante 37, comandante. Latiu o oficial de sensores. Um jovem magricela cuja voz tremia diante do inesperado. Uma nave não identificada rompeu a barreira subespacial. Eles estão dentro da linha vermelha. Repito, violaram o território soberano. Levantei-me do meu assento de comando, meus 4 olhos focados na tela principal. Esperava ver a silhueta afiada e elegante de algum pirata audacioso, ou talvez a nave-mãe de uma espécie renegada buscando asilo desajeitadamente. O que vi me deixou paralisado pela pura confusão. Meus sensores choravam tentando categorizar a nave intrusa. Era um monstro. Uma monstruosidade desprovida de qualquer vislumbre de estética ou graça. Não tinha a fluidez hidrodinâmica das naves élficas do vácuo, nem a imponente geometria sagrada de nossos cruzadores de batalha. Era, na falta de uma palavra melhor, um cilindro brutal de metal cinza,
marcado por cicatrizes de micrometeoritos com propulsores massivos presos à sua traseira, como se alguém tivesse amarrado foguetes a um pedaço de sucata industrial. Analisei os perfis de energia. Ordenei, minha voz grave ressoando no silêncio repentino da ponte. Que tipo de escudos de frequência eles usam? O oficial de sensores digitou freneticamente. Seus olhos se arregalaram. Comandante, não há escudos. Não há escudos de energia? Exigi, sentindo a irritação substituir a surpresa. Eles estão viajando pelo espaço profundo nus. É uma sonda automatizada. Não, senhor. As leituras térmicas indicam suporte de vida ativo. Há criaturas biológicas a bordo. Sua defesa é puramente física. Blindagem ablativariativa. Camadas e camadas de titânio, tungstênio e polímeros de carbono. Senhor, é uma nave cinética. Senti uma pontada de pena condescendente. Viajar pelo cosmos em uma caixa de metal denso, confiando na mera resistência física contra o vácuo implacável e a radiação, era algo primitivo, um vestígio de uma civilização que mal aprendera a acender fogo e já decidira se lançar às estrelas. Era um casulo, uma tumba flutuante, e pelas letras pintadas grosseiramente em seu flanco, descobri seu nome: Orion Sentinel. O protocolo do domínio para intrusões de baixo nível tecnológico era claro e brutal. Não se iniciavam negociações, não se enviavam emissários. Demonstrava-se o poder absoluto dos deuses para que os mortais aprendessem a rezar. Aponte as coordenadas da bateria principal de Tachyons, ordenei, acomodando-me em meu assento com a frieza de um carrasco entediado. Alvo: o campo de asteroides a 2.000 quilômetros à frente da nave intrusa, que sirva como tiro de advertência. A ponte zumbiu enquanto os condensadores massivos da Vanguardia 7 absorviam energia do núcleo da estação. Senti a vibração em minhas escamas, aquele poder inebriante que nos tornava os senhores da galáxia. Fogo. O próprio espaço pareceu se rasgar. Um raio de luz branca, tão puro e absoluto que feria a visão, apesar dos filtros de polarização da tela principal, cruzou o vácuo em uma fração de segundo. Ele atingiu um asteroide do tamanho de uma pequena lua. Não houve explosão. As armas de Tachyons não destroem, desintegram. O asteroide simplesmente deixou de existir, reduzindo-se a um halo de poeira quântica brilhante que se dispersou no silêncio do espaço. A onda de choque residual atingiu a Orion Sentinel, fazendo sua estrutura de metal grosseira ranger e balançar violentamente. Era um espetáculo projetado para quebrar o espírito mais resistente. Vi frotas inteiras se renderem instantaneamente após testemunharem a aniquilação quântica. Ativei o canal de comunicação de banda larga, enviando uma frequência que forçaria seus primitivos sistemas de áudio a traduzir minha voz. Nave identificada. Troquei, injetando todo o desprezo e a autoridade de minha espécie em cada sílaba. Vocês cruzaram a fronteira soberana do domínio Brautek. Suas vidas são agora propriedade do Alto Conselho. Desliguem seus propulsores principais. Desativem qualquer armamento primitivo que possuam e preparem-se para o embarque. Se eu detectar um único grau de desvio em seu curso, o próximo disparo os transformará em poeira cósmica. Vocês têm 60 microciclos para obedecer. Desliguei o microfone. A ponte de comando mergulhou em um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo bip constante dos sensores de aproximação. Esperei. Esperei o som universal do pânico. Esperei ouvir alarmes enlouquecidos, motores forçando em uma tentativa inútil e desesperada de fugir para a anomalia espacial de onde haviam saído. Esperei, acima de tudo, o choro, o balbucio aterrorizado de uma espécie inferior implorando por clemência na escuridão. Passaram 10 microciclos, 20, 30.
A Orion Sentinel não se moveu. Não tentou fugir nem desligou seus motores. Simplesmente flutuou ali, estabilizando-se após a onda de choque. Aos 40 microciclos, meus canais de comunicação crepitaram com estática. O sinal era bruto, desprovido de criptografia de táquions, um simples pulso eletromagnético que nossos sistemas quase descartaram por considerá-lo ruído de fundo. Então, ouvi a voz. Não havia terror nela. Não havia submissão, nem mesmo a agressividade oca de um animal encurralado. Havia calma, uma tranquilidade quase afável, acompanhada pelo som inconfundível de uma xícara de cerâmica batendo suavemente contra uma mesa de metal. Estação do domínio Brautek. Aqui o capitão Jeremy Stone, comandando a nave exploradora terrestre Orion Sentinel. A voz humana, quente e estranhamente ressonante, encheu a ponte de comando. Meu tradutor automático teve problemas para captar a entonação, mas a mensagem era clara. Em primeiro lugar, lamento imensamente a intromissão. Nossas cartas estelares têm cerca de 100 anos de antiguidade, e honestamente não tínhamos registrado que este setor fosse propriedade privada. Culpa nossa. Deveríamos ter atualizado o GPS. Fiquei petrificado. Meus oficiais se olharam incrédulos. Será que não haviam entendido o ultimato? Será que suas mentes primitivas não conseguiam processar a arma que acabara de apagar uma lua diante de seus olhos? Antes que eu pudesse ativar meu microfone para gritar com eles, o capitão Stone continuou, e seu tom adquiriu uma centelha de genuíno fascínio. Aliás, comandante, esse disparo que você acabou de fazer foi absolutamente brilhante. Houve uma pausa, e pude ouvir o som de alguém digitando rapidamente ao fundo. Nossos sensores mal conseguiram acompanhá-lo. Estamos detectando uma dispersão de fótons quase nula e um índice de calor impossível. Estou enganado? Ou vocês acabaram de projetar um feixe de táquions estabilizados sem fundir metade de seus próprios emissores? Porque, de acordo com a nossa física quântica da Terra, isso deveria ter derretido metade da sua estação. É fascinante. Como diabos vocês controlam o feedback termodinâmico? O silêncio em minha ponte de comando foi absoluto. O frio do espaço pareceu infiltrar-se através do casco da estação. Eles não estavam aterrorizados, não estavam se rendendo, estavam anotando. Esse foi meu primeiro contato com a humanidade. E naquele exato instante, olhando para aquele cilindro de metal feio que abrigava criaturas capazes de ver a morte absoluta e perguntar por suas especificações técnicas, senti algo que não sentia há 300 ciclos. Um arrepio de puro e irracional terror. Registro oficial do Alto Conselho do Domínio Brautek. Arquivo de incidente de fronteira 894 ômega. Continuação do testemunho. Comandante Supremo Grector. Exigi contato visual imediato. Minha mente, treinada nas academias táticas mais rigorosas do domínio, recusava-se a processar o que acabara de ouvir. O medo é uma constante biológica. É a equação fundamental da sobrevivência. Se uma criatura não sente medo diante de um predador superior, é porque sofre de uma falha neurológica terminal ou porque é um predador ainda maior, disfarçado de presa. Queria olhar nos olhos daquele capitão Jeremy Stone e descobrir qual das duas opções era a correta. Nossos sistemas de comunicação, projetados para interceptar e decodificar transmissões hiperespaciais complexas, tiveram que se degradar quase ao nível da estática para sincronizar com o arcaico sinal de vídeo humano. A tela principal da ponte de comando piscou a imagem, repleta de interferências analógicas, até que finalmente se estabilizou. O que apareceu diante de mim destruiu todas as minhas expectativas pré-concebidas sobre uma espécie exploradora interestelar.
A ponte de comando da Orion Sentinel não era um templo de aço imaculado e ordem militar. Era um caos utilitário. O espaço era claustrofóbico, abarrotado de painéis de instrumentos analógicos, telas emitindo um brilho esverdeado, cabos expostos, presos apressadamente, e xícaras de bebidas quentes abandonadas sobre consoles vitais. Não havia tronos de comando nem pedestais de autoridade. Era um lugar que cheirava a suor, óleo de motor e um pragmatismo quase insultante. E então vi os humanos. Eram bípedes, pequenos e frágeis. Careciam de exoesqueletos protetores, de escamas dissipadoras de calor, de mandíbulas trituradoras ou de garras retráteis. Sua pele macia e pálida parecia capaz de rasgar-se com a mais leve brisa solar. Vestiam uniformes de tecido grosso manchados em algumas bordas com emblemas coloridos costurados nos ombros. No centro do enquadramento estava o capitão Jeremy Stone. Ele não estava de pé, firme em uma postura de submissão marcial. Estava reclinado em seu assento com uma mão apoiada relaxadamente sob o queixo. Seu rosto carecia dos traços afiados de um guerreiro, irradiando, em vez disso, a energia de um erudito absorto em um enigma fascinante. Seus olhos, duas pequenas esferas de um azul pálido, me perscrutavam não com o terror de um prisioneiro, mas com a voracidade de um cientista que acabara de descobrir uma nova espécie de inseto. Capitão Stone. Grunhi, certificando-me de que minhas mandíbulas se abrissem o suficiente para mostrar a dupla fileira de presas serrilhadas de minha espécie. Você está se dirigindo a um comandante supremo do domínio Brautek. Acabei de desintegrar uma massa rochosa de 3 milhões de toneladas a 2.000 quilômetros de seu frágil invólucro metálico. E ainda assim, você me fala sobre atualizar suas cartas estelares e termodinâmica? Stone sorriu. Foi um gesto sutil, uma contração dos músculos faciais que meu tradutor emocional catalogou erroneamente como um espasmo de agressividade, mas que logo compreendi ser pura e simples diversão. Entendo sua posição, comandante Grector, respondeu Stone, sua voz serena e sem filtros de modulação. Da sua perspectiva, você acabou de fazer uma demonstração de força avassaladora. Supostamente devemos desligar nossos sistemas, rezar às divindades que tivermos à mão e implorar por uma morte rápida. E com todo o respeito à sua magnífica estação, seus canhões são de fato aterrorizantes. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, o sorriso desaparecendo para dar lugar a uma seriedade inquietante. Mas acho que há um mal-entendido fundamental sobre a espécie com a qual você está lidando, comandante. Os humanos não reagem bem a ultimatos. De fato, ao longo de nossa breve e muito caótica história, a palavra impossível ou a frase é proibido nunca funcionaram como dissuasores. Elas funcionaram como manuais de instrução. Meus 4 olhos se estreitaram. A ponte da estação estava em silêncio absoluto. Meus oficiais ouviam a transmissão como se estivessem testemunhando uma blasfêmia religiosa. Você ousa desafiar o domínio com filosofia barata, símio? Se eu sei, sentindo a raiva borbulhar sob minhas escamas. Se eu ditar que um espaço é proibido, a transgressão é paga com aniquilação quântica. Não há margem para a curiosidade. Comandante, continuou Jeremy, ignorando minha ameaça com uma facilidade que me gelou o sangue. Na Terra, se você constrói um muro gigante e coloca uma placa dizendo perigo de morte, não entre, nossa primeira resposta biológica não é fugir, é procurar uma escada mais alta para ver o que você está escondendo do outro lado. Os para nós são combustível. Nos dizem que a pressão esmagará nossos submarinos e descemos as fossas mais escuras de nosso oceano apenas para ver o que brilha no fundo. Nos dizem que a radiação do espaço nos fritará vivos e nos metemos em caixas de chumbo para tocar a lua.
Seu tiro de advertência não nos disse, fuja, nos disse, aqui há alguém que sabe manipular a luz sólida, e queremos saber como eles fazem isso. Eu ia ordenar que a bateria de táquions apontasse diretamente para a ponte da Orion, disposto a silenciar aquela arrogância demencial quando outra figura humana entrou abruptamente no enquadramento. Era uma fêmea da espécie ligeiramente menor que Stone. Seu uniforme estava desabotoado no pescoço e tinha uma mancha de graxa escura cruzando sua bochecha esquerda. Ela segurava nas mãos um bloco de circuitos queimados e uma ferramenta metálica pesada que usava para gesticular agressivamente. Ela não fez nenhuma reverência, nem mesmo me olhou na tela principal. Dirigiu-se diretamente ao seu capitão, invadindo seu espaço pessoal de uma forma que no domínio seria punida com execução sumária por insubordinação. Capitão, disse a fêmea, sua voz áspera e carregada de irritação. O pulso eletromagnético secundário daquele farol hiperglorificado lá fora acabou de fritar o arranjo do sensor de telemetria de vapor. Os relés de contenção estão soltando fumaça. Vou ter que vestir um traje EV, sair para o casco e fazer um jumper na matriz manualmente antes que o núcleo de fissão comece a pensar que estamos tentando assá-lo. Jeremy suspirou, esfregando a ponte do nariz com um gesto de resignação familiar. Comandante Grektor, apresento a você a oficial de engenharia Nadia Rostova. Nadia, ele é o comandante Grektor, que gentilmente nos fez um redesenho não solicitado do exterior de nossa nave. A humana chamada Nadia se virou lentamente para a tela. Seus olhos escuros e afiados se fixaram em mim. Não vi um pingo do espanto que Stone havia mostrado, muito menos medo. Vi apenas a fúria de um artesão a quem acabaram de chutar sua obra. Ouça bem, lagarto gigante, cuspiu Nadia, apontando-me a ferramenta metálica através da câmera. Passei os últimos 3 meses calibrando o fluxo magnético dessa sucata para que não explodíssemos no vácuo. Se você atirar essa lanterna cara perto do meu casco novamente e fritar minha matriz primária, juro que encontrarei uma maneira de abordar sua bela e brilhante estação e desarmarei seus reatores com uma chave inglesa, e você me deverá um novo sensor quântico. Eles não são baratos. O silêncio que se seguiu na ponte da Vanguardia 7 foi tão denso que quase sufocava. Meu oficial tático deixou cair seu datapad no chão de pura incredulidade. Eu mesmo fiquei mudo. Uma fêmea biologicamente inferior a bordo de uma nave que tecnicamente já estava morta. Ela acabara de ameaçar desmantelar a instalação militar mais letal do setor usando uma ferramenta manual. Ela tratava sua nave não como um veículo sagrado, mas como uma besta de carga teimosa que ela devia domar com golpes, e via minhas armas de destruição em massa como um mero incômodo burocrático. O capitão Stone tossiu para clarear a garganta, esboçando um sorriso de desculpas. Ela tem mau humor antes do 3º café. Por favor, desculpe-a. Agora, sobre nossa retirada de seu espaço soberano, presumo que nos escoltarão até a borda ou nos permitirão ligar os motores principais e sair por nossos próprios meios. Recostei-me em meu assento, minha mente girando vertiginosamente. Eu estava lidando com psicopatas. Toda a raça devia estar acometida de uma demência evolutiva severa. A falta de um instinto de autopreservação lógico os tornava imensamente perigosos, imprevisíveis. Eu devia apagá-los das estrelas antes que essa praga de insensatez se propagasse. Levantei minha garra, disposto a dar a ordem final de fogo aos meus artilheiros. Eu ia vaporizar a Orion Sentinel e enviar um relatório ao Alto Conselho recomendando a quarentena imediata do mundo de origem humana. Abri a boca para pronunciar a sentença, mas a ordem nunca saiu de meus lábios. O som que inundou a ponte da Vanguardia 7 não foi o de minhas armas carregando. Foi o uivo profundo e dilacerante dos alarmes de espaço profundo.
Não o alerta amarelo de uma incursão fronteiriça menor como a dos humanos. Era o alerta negro, o som da morte iminente. As luzes violetas da estação mudaram instantaneamente para um vermelho sangrento e pulsante. "Comandante!" gritou o oficial de sensores, sua voz quebrada pelo pânico absoluto, esquecendo completamente a diminuta nave humana. Anomalias gravitacionais massivas detectadas a 80 mil quilômetros. Múltiplas rupturas no tecido subespacial. Assinaturas de energia irregulares. São eles. Olhei pela janela panorâmica, além da flutuante e pequena Orion Sentinel. O próprio espaço pareceu supurar. 7 fissuras rasgaram o vácuo como se garras invisíveis abrissem feridas na realidade, derramando uma luz doentia e esverdeada. Daquelas feridas emergiram sombras massivas, naves blindadas que pareciam construídas a partir de asteroides ocos e espinhos de metal enferrujado, emitindo uma frequência de radiação que sufocava nossos radares. Não precisávamos identificá-las. Todos na fronteira conheciam a silhueta do desespero. 7 cruzadores de assalto do Pacto Cruthar, os saqueadores, os devoradores de mundos, aqueles que não tomavam prisioneiros, apenas troféus. Meu olhar cruzou por um instante na tela com o do capitão Jeremy Stone. O sorriso havia desaparecido completamente de seu rosto. Seus olhos já não refletiam curiosidade científica, mas o frio aço de uma realidade, que ambos compreendemos naquele mesmo segundo. O inferno acabara de chegar à fronteira e todos íamos arder. Registro oficial do Alto Conselho do Domínio Brautek. Arquivo de incidente fronteiriço 894 Ômega. Continuação de testemunho. Comandante Supremo Grector. O vácuo se retorceu como um animal ferido. Não há outra forma de descrever a chegada dos Cruthar. As espécies civilizadas do domínio navegam pelas correntes hiperespaciais com a precisão de um bisturi quântico, deslizando através do tecido da realidade sem deixar cicatrizes. O Pacto Cruthar, pelo contrário, não navega. Eles rasgam, prontas para afundar suas fauces em nossa realidade. A ponte de comando da Vanguardia 7 desceu a um caos controlado, mas subjugado pelo terror. Meus oficiais, aqueles que há escassos instantes olhavam para os humanos com a superioridade de deuses entediados, agora tremiam. Pude sentir o cheiro das feromonas de pânico inundando os sistemas de filtragem de ar. "Assinaturas térmicas em aumento!" gritou o oficial de sensores, seus dedos batendo freneticamente nos painéis holográficos. "Os 7 cruzadores estão fixando armas primárias. Suas baterias de plasma estão em linha. Ativem escudos de singularidade ao máximo desempenho." Ordenei, minha voz cortando o ar como um chicote. "Desviem a energia dos anéis habitacionais inferiores. Carreguem as baterias de táquions. Disparem a esmo." Enquanto dava as ordens, minha mente tática, treinada para calcular probabilidades em microsegundos, me devolveu um veredicto frio e irrefutável. Estávamos mortos. Vanguardia 7 era uma fortaleza fronteiriça projetada para dissuadir incursões menores e intimidar espécies primitivas. Mas 7 cruzadores, Cruthar, não eram uma incursão, eram uma praga. Seus escudos de frequência operavam em um espectro caótico que absorvia e dissipava o armamento de energia pura. Poderíamos desintegrar um, talvez 2, antes que nossos capacitores se esgotassem. Depois disso, eles destruiriam nossa armadura, abordariam a estação e o banquete começaria. Os Cruthar não tomavam prisioneiros, não pediam resgates e não colonizavam, consumiam. Olhei os esquemas da estação em meu datapad. 4.000 almas não combatentes residiam nos anéis inferiores. Famílias dos técnicos, eruditos de civilizações basalas, crianças Rictar, que ainda não haviam mudado suas primeiras escamas.
Tomei a decisão mais dura que um comandante do domínio pode tomar: a decisão de aceitar a derrota. Oficial de comunicações, disse, e minha voz soou estranhamente distante, afogada pelas sirenes de alerta negro. Iniciei o código Êxodo. Evacuação imediata de todos os setores civis para as luas interiores. Lancem os transportes de suporte vital. O pessoal militar ficará para lhes ganhar tempo. As sirenes mudaram seu padrão. Por toda a enorme estrutura da estação, os protocolos de emergência ganharam vida. Centenas de pequenas naves de evacuação começaram a se desprender dos anéis inferiores, fugindo como vagalumes assustados em direção à segurança relativa dos gigantes gasosos próximos. Em meio a todo aquele inferno tático, meu olhar desviou-se para a tela secundária. Eu havia esquecido completamente a Orion Sentinel. A pequena nave humana ainda flutuava ali, presa no fogo cruzado entre nossa imponente estação e o iminente massacre Kar. Através da transmissão, que ainda permanecia aberta, vi a ponte de comando terrestre. Eu esperava ver os humanos correndo em círculos, tomados pela histeria ou implorando piedade aos invasores. No domínio, essa é uma lei natural. O fraco foge quando os predadores alfa se enfrentam. Mas não havia pânico cego. Havia atividade frenética, sim, mas era um caos calculado e frio. O capitão Jeremy Stone não estava mais recostado, estava inclinado sobre o console principal. Seus olhos azuis fixos no mapa tático que refletia a chegada dos Cruthar. O sorriso afável e curioso havia desaparecido completamente, substituído por uma máscara de concentração tão pétrea que mal parecia a mesma criatura biológica. Humano. Falei pelo canal aberto em um raro e fugaz impulso de piedade que não soube de onde veio. Sua curiosidade os condenou, mas eles não precisam arder nesta pira. Fujam, liguem seus primitivos motores de combustão e saltem de volta para sua anomalia estelar. Seus cascos de metal serão escória em 10 segundos se ficarem. Stone levantou o olhar para a tela. Ele sustentou meu olhar através do abismo estelar e então ouvi a engenheira Nadia Rostova gritando ao fundo da ponte humana. Capitão, os escudos desta estação alienígena não vão aguentar esse volume de fogo de plasma. E suas naves civis são lentas. São patos de feira nesse vetor de escape. Os piratas os interceptarão antes que cheguem à Lua. Stone não hesitou. Não houve debate moral nem cálculo de probabilidades de sobrevivência. Pressionou um interruptor em seu console. Nadia, corte o suporte vital secundário, a gravidade artificial e os purificadores. Desvie tudo para o blindagem ablativo-reativa e para os defletores magnéticos. Timoneiro, vetor de intercepção, rumo 30 VE. Potência de empuxo para 120%. Entendido. Bloqueando o acelerador, respondeu outra voz humana na penumbra da ponte. A Orion Sentinel não girou em seu eixo para fugir em direção à segurança do espaço profundo. Em vez disso, os massivos propulsores acoplados à sua parte traseira explodiram com uma violência incandescente. A pequena e feia nave cilíndrica disparou para a frente, cruzando o vácuo a uma velocidade suicida. Meus oficiais engasgaram com um grito ao ver a trajetória. Os humanos não estavam fugindo. Estavam manobrando violentamente para se colocar diretamente na linha de fogo. Interpuseram-se exatamente entre a vanguarda dos cruzadores Cruthar e o enxame de lentos e vulneráveis transportes de evacuação civil do domínio. A pequena embarcação cinza parecia uma mota de poeira tentando deter uma avalanche cósmica. O que estão fazendo, símios imbecis? Gritei batendo no console com minha garra, genuinamente enfurecido pelo que considerava um ato de irracionalidade suprema. É suicídio. Não têm escudos, não são da nossa espécie, não nos devem nada.
A voz do capitão Stone retornou através da estática. Não havia mais rastro do cientista curioso que perguntava sobre termodinâmica. Agora, falava o comandante. Falava um predador que havia traçado sua linha na areia. Comandante Grector, disse Stone. Seu tom era gelo puro. Você disse que nossa curiosidade nos condenou. Está enganado. É nossa teimosia. Na Terra, temos muitas leis que quebramos diariamente, mas há uma única regra que é sagrada no inferno. Crianças e civis vêm primeiro. A estação tremeu violentamente quando os Crutar abriram fogo. Torrentes de plasma hiperaquecido cruzaram o vácuo, iluminando o espaço com a promessa de aniquilação. Nós não fugimos quando a gente na linha de fogo, continuou Stone, e por um segundo, através da estática, eu acreditava ouvir o zumbido surdo da maquinaria se preparando para a guerra no interior de sua nave. Evacue seu povo, comandante. Nós cobrimos a porta. A primeira rajada de plasma CU atingiu em cheio a Orion Sentinel. Na ponte de comando de Vanguarda 7, todos prendemos a respiração paralisados. Esperávamos ver a nave humana vaporizar-se instantaneamente, reduzida a átomos errantes, tal como ditava a lógica do universo. Esperávamos o fim de sua loucura. Mas o universo, como estava prestes a aprender, ainda não compreendia a humanidade. Registro oficial do Alto Conselho do Domínio Brautek. Arquivo de Incidente de Fronteira 894 Ômega. Continuação de testemunho. Comandante Supremo Grector. O plasma hiperaquecido, um torrente de energia estelar pura capaz de fundir continentes inteiros, envolveu a pequena nave humana. Na ponte de Vanguarda 7, fechei meus 4 olhos por uma fração de segundo. Não queria ver a aniquilação daqueles estranhos seres. Haviam sido arrogantes, insensatos e absurdamente suicidas. Mas em sua loucura final, haviam tentado proteger os nossos. Mereciam ao menos o respeito de não serem observados enquanto se tornavam cinzas. O clarão cegante saturou nossos filtros ópticos. Quando a luz se dissipou e o vácuo voltou a tingir-se da frieza estelar, abri os olhos esperando encontrar apenas uma nuvem de gás ionizado e destroços fundidos. Mas a Orion Sentinel ainda estava ali. Não estava intacta, é claro. O exterior de seu cilindro cinza brilhava com um vermelho incandescente, como ferro recém-saído da forja. Pedaços massivos de seu casco estavam se desprendendo, escamando e flutuando no vácuo. Comandante! O grito do meu oficial de sensores estava abafado pela incredulidade. Continuam inteiros. Suas leituras de energia interna são caóticas, mas o núcleo da nave está intacto. Olhei para a tela tática, minha mente lutando para compreender a física impossível do que acabara de acontecer. Como? Exige, aproximando-me do painel. Nenhuma liga conhecida pode resistir a um impacto direto de plasma sem um escudo de dispersão quântica. Não resistiram, senhor. Eles o purgaram. O oficial ampliou a imagem dos sensores térmicos. A humana, a engenheira chamada Nádia, não mentiu. Ela havia desviado o escasso poder de seu reator para gerar um campo magnético grosseiro e brutal. Não era um escudo esférico elegante como os nossos. Era uma barreira irregular, feia e desesperada, que mal havia conseguido desviar o centro de massa do disparo de plasma. O resto do impacto havia sido absorvido pela grossa armadura da nave, mas não era uma armadura estática, eram camadas ablativas. Ao atingir temperaturas críticas, o metal exterior fervia e se desprendia deliberadamente da nave, levando o calor mortal consigo para o vácuo, protegendo as entranhas vitais do navio. Era tecnologia primitiva.
Era sacrificar seu próprio corpo para sobreviver à mordida de um predador. Era uma tática bárbara, sangrenta e horrivelmente eficaz. Antes que eu pudesse processar a maravilha de sua sobrevivência, os alto-falantes da ponte estalaram com a voz do Capitão Stone. Não havia mais rastro de gentileza ou de curiosidade científica. Sua voz era o fio de uma espada desembainhada. "Comandante Grector", transmitiu, e ao fundo eu podia ouvir o uivo dos alarmes de pressão humana e o rugido da maquinaria pesada. "Nossa pintura externa está arruinada. Assumo que as regras de confronto acabaram de mudar. Fixe suas baterias de táquions no flanco direito do enxame Cruthar. Force-os a se agrupar no quadrante 40. "Forçá-los?", respondi, meu orgulho militar colidindo com a situação surreal. Simil. Mal sobreviveram ao primeiro roçar. Suas armas de energia não penetrarão. Os escudos de frequência cruzam, absorvem luz e calor. Fujam enquanto puderem. "Não usamos luz, comandante", respondeu Stone com uma frieza arrepiante. "Usamos matemática e rochas muito, muito pesadas. Nádia, dê o inferno a eles." Na tela visual, a parte frontal da Orion Sentinel abriu mecanicamente. 2 longos canhões gêmeos, que abrangiam quase metade do comprimento total da nave, emergiram das entranhas do navio. Não havia cristais de foco nem emissores de fótons. Eram trilhos eletromagnéticos massivos. No domínio, a guerra cinética havia sido abandonada há dezenas de milhares de ciclos. Lançar matéria sólida através do espaço era considerado ineficiente, desajeitado, uma relíquia das eras escuras antes de dominar a luz sólida e a curvatura espacial. Os escudos de frequência dos invasores Cruthar estavam projetados para lidar com o avançado. Dissipavam laser, dispersavam plasma e refratavam radiação letal, mas não estavam projetados para um pedaço massivo de metal denso viajando a uma fração da velocidade da luz. Os sensores da minha estação captaram um pico de energia eletromagnética tão violento na nave humana que quase fundiu nossos próprios receptores de curto alcance. Através do canal de áudio aberto, ouvi o som do disparo. Não foi um zumbido agudo e limpo, foi um trovão gutural. Um estalo surdo e aterrador que pareceu fazer vibrar o próprio vácuo, seguido do chiado do metal forçado ao limite de sua tolerância estrutural. 2 projéteis de tungstênio puro, acelerados eletromagneticamente, cruzaram a distância entre a Orion e a frota Cruthar em um piscar de olhos. Atingiram o cruzador de assalto líder diretamente na proa. O escudo de frequência da nave pirata reagiu brilhando com um verde intenso, tentando decodificar a frequência da energia entrante. Mas não havia frequência para decodificar. Havia apenas massa multiplicada por aceleração. A força bruta, crua e inegável do universo físico. O tungstênio atravessou o escudo de obsidiana dos Cruthar como se fosse uma ilusão óptica. Atingiu o casco assimétrico da nave pirata e a energia cinética foi transferida em sua totalidade. Não houve uma queimadura limpa, houve uma explosão de força mecânica colossal. O cruzador Cruthar partiu-se ao meio, sua espinha dorsal de asteroides fraturando-se em 1000 pedaços sob a pressão esmagadora, derramando atmosfera, destroços e corpos piratas no vácuo espacial. O silêncio em minha ponte de comando foi absoluto, quebrado apenas pelo som da minha própria respiração sibilante. Eu acabara de testemunhar como uma relíquia da barbárie evolutiva assassinava um dos terrores mais temidos da borda exterior. "Alvo neutralizado", informou Stone, sua voz gélida e metódica, recarregando capacitores primários. "Comandante Grector, vai se juntar à caçada ou prefere continuar olhando?" Essa frase quebrou o feitiço. A vergonha e o orgulho acenderam-se em minhas veias. Não ia permitir que uma raça de mamíferos, recém-saída de seu poço de gravidade, nos desse lições de guerra. "Artilharia!", rugi pondo-me de pé.
Façam o que o humano diz. Fogo de supressão de Tachyons em seu flanco direito. Empurrem-nos para o vetor de tiro da nave cinética. O que se seguiu não foi uma escaramuça. Foi uma dança macabra de carnificina tática. A sinergia entre nossas duas raças foi tão instantânea quanto letal. A estação Vanguarda 7 descarregou um dilúvio de energia sobre os invasores. Os Kutar, tomados pelo pânico e pela confusão diante da destruição de sua nave líder por uma arma que seus computadores nem sequer conseguiam catalogar, manobraram violentamente para esquivar nossa luz desintegradora. Ao fazê-lo, agruparam-se exatamente onde Jeremy Stone nos queria. A Orion Sentinel movia-se entre os destroços do primeiro cruzador destruído, utilizando os restos metálicos em chamas como uma cortina de fumaça térmica para confundir os sensores inimigos. Era uma tática suicida de combate naval em atmosfera zero. Cada vez que emergiam de la nube de escombros, los cañones de riel humanos rugían. Fuego, retroceso, ruptura de casco, muerte. Era la fuerza bruta refinada hasta convertirla en un arte absoluto. Destrozaron una segunda nave, luego una tercera, perforando sus reactores de plasma e iniciando reacciones en cadena que iluminaron la oscuridad. Nosotros desintegramos a una cuarta que intentó flanquear a los humanos. Los 3 cruceros Kruta restantes, dándose cuenta de que sus presas se habían convertido en monstruos, rompieron la formación y comenzaron a cargar sus motores subespaciales para huir. En el puente de Vanguardia 7, un clamor ahogado se elevó. Mis oficiales, aquellos mismos seres severos e imperturbables, estaban vitoreando. Habíamos sobrevivido. La evacuación civil había alcanzado la zona segura de la luna interior. Los humanos, sangrando atmósfera con su nave cubierta de cicatrices térmicas, nos habían salvado a todos. Me giré hacia la consola de comunicaciones para otorgarle al capitán Stone el mayor honor militar de mi especie. Quería decirle que a partir de ese ciclo, su nombre estaría grabado en los muros de basalto del Alto Consejo. Pero la sonrisa de triunfo en mi rostro se congeló antes de que pudiera abrir la boca. El pitido de los sensores no regresó a la calma. En lugar de eso, la sirena de alerta negra que apenas había comenzado a apagarse estalló de nuevo. Esta vez el sonido fue tan ensordecedor que varios paneles holográficos estallaron en chispas. «Comandante», el oficial de sensores cayó de rodillas arrancándose los auriculares, sangrando un líquido azul por los tímpanos. Las lecturas gravitacionales están desgarrando el tejido. El vacío frente a nosotros no se abrió en grietas verdes. Esta vez se fracturó por completo. Era como si el mismísimo abismo estuviera bostezando. Del corazón de esa oscuridad antinatural emergieron lentamente. No eran cruceros de asalto asimétricos. Eran montañas de dolor forjado en el vacío. Leviatanes que eclipsaban la luz de las estrellas distantes. 12 naves, 12 acorazados de mando Krutar, cada uno con la masa suficiente para alterar las mareas de un planeta pequeño. Las 7 naves anteriores no habían sido una fuerza de invasión. Habían sido los perros de caza explorando la maleza. Los amos acababan de llegar. La estación entera gimió cuando los escudos de frecuencia de los 12 acorazados entraron en resonancia, creando una red de distorsión que bloqueó nuestros sistemas de puntería por completo. Estábamos ciegos y empequeñecidos. Miré a la Orion Sentinel en la pantalla secundaria. Estaba a la deriva, sus cañones humeando, sin posibilidad de maniobra tras forzar sus propulsores al límite. Estaban vacíos. Nosotros estábamos vacíos. El silencio de la desesperación absoluta nos envolvió. Habíamos luchado con furia, habíamos visto el genio letal de la humanidad, pero la fría e implacable matemática del universo finalmente nos había alcanzado. No había coraje, ni acero seco, ni escudo ablativo que pudiera detener el apocalipsis que se cernía sobre nosotros.
El fin había llegado, y esta vez no habría escapatoria. Registro oficial del Alto Consejo del Dominio Braltec. Archivo de Incidente Fronterizo 894 Omega. Continuación de testimonio. Comandante Supremo Gractor. 12 sombras que devoraban la luz de las estrellas. Los acorazados Cruthar no se movían con la gracia predatoria de un crucero de asalto. Avanzaban con la inexorabilidad de un glaciar tectónico, aplastando el tejido mismo del espacio-tiempo bajo su inmensa masa gravitacional. Eran continentes flotantes de metal oxidado, roca fundida y crueldad petrificada. La simple resonancia de sus motores principales creaba un campo de interferencia que hizo estallar los paneles de vidrio blindado en los niveles inferiores de Vanguardia 7. En mi puente de mando, la euforia de nuestra reciente victoria se evaporó, reemplazada por el frío sepulcral de una tumba ya sellada. Escudos de la estación al 14% y cayendo, susurró el oficial de sensores, su voz desprovista de cualquier inflexión. Ya no había pánico, solo la aceptación anestesiada que precede a la muerte. Sus inhibidores de frecuencia han bloqueado nuestras matrices de puntería. Los cañones de taquiones están ciegos, comandante. Miré por el ventanal panorámico. La red de distorsión Cruthar envolvía el sector en una neblina de energía estática de color cobrizo. Éramos una presa atrapada en una telaraña cósmica, esperando que las arañas descendieran para el festín. Desvié mi vista hacia la Orion Sentinel. La pequeña y fea nave humana flotaba a la deriva, rotando lentamente sobre su propio eje, envuelta en una tenue nube de vapor cristalizado que escapaba de sus múltiples fracturas de casco. Sus formidables cañones cinéticos colgaban inertes con los rieles al rojo vivo, humeando en el vacío. Habían gastado hasta el último de energía y el último gramo de munición para darnos una oportunidad. Habían sangrado por nosotros, y ahora morirían con nosotros. Me alcé de mi asiento al mi uniforme ceremonial. Si este era el final de Vanguardia 7, moriríamos de pie con la dignidad que exigía el dominio Braltec. Iba a ordenar que se abrieran los canales de la estación para recitar el himno del polvo estelar, cuando un sonido agudo e intermitente rompió el silencio del puente. Era una señal de audio analógica, cruda y plagada de estática, perforando la interferencia Cruthar a través de pura potencia bruta. Estación Vanguardia, me reciben. Era el capitán Jeremy Stone. Su voz sonaba ronca, ahogada por el ruido de fondo de alarmas de descompresión y chispas eléctricas, pero mantenía una calma antinatural que me heló la sangre. «Lo recibo, capitán Stone», respondí sintiendo un nudo de respeto inesperado en mi garganta. «Han luchado con el honor de los grandes clanes guerreros. El dominio Braltec recordará el nombre de su nave, pero se acabó. Sus armas están silenciadas y nuestros escudos colapsarán en 90 segundos. Prepárense para el final». Una risa seca, casi un ladrido brotó del comunicador. «Comandante Gractor, en la Tierra tenemos un dicho. No se acaba hasta que la señora gorda canta. Y no escucho música de ópera». Hubo una breve pausa marcada por un estruendo metálico en el fondo de la transmisión. «Perdimos la propulsión principal. Nuestros cañones están fundidos y estamos perdiendo atmósfera en los niveles inferiores. Pero nuestro reactor de fusión, el corazón de esta vieja lata, sigue latiendo». No comprendía a dónde quería llegar. Su reactor es irrelevante si no tienen armas a las que suministrar energía. «Simio, usted no lo entiende, Gractor». La voz de Stone perdió cualquier rastro de humor. Se volvió afilada, quirúrgica. «Necesito que triangule las coordenadas exactas del centro de masa de la formación Cruthar. Transmítalas a nuestra computadora de navegación por láser de pulso». «Ahora, ¿para qué?», exigí la confusión luchando con la urgencia del momento. «Porque vamos a entregarles un mensaje». De repente, la voz de la ingeniera Nadia Rostova irrumpió en la frecuencia. Sonaba sin aliento, frenética, el sonido del terror humano canalizado en un enfoque absoluto. «Capitán,
He puenteado las varillas de contención magnética. Los enfriadores primarios y secundarios están desconectados de la red y físicamente saboteados. El núcleo de fisión-fusión está aislado y retroalimentándose. Mis 4 ojos se abrieron desmesuradamente al comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. En el dominio Braltec, y de hecho en casi todas las culturas galácticas conocidas, una nave estelar no es solo un vehículo, es un santuario. Es una obra maestra de ingeniería sagrada, imbuida con la inteligencia de una generación. Destruir tu propia nave intencionalmente era una herejía tecnológica absoluta. Las computadoras cuánticas de nuestros navíos poseían salvaguardas inviolables, bloqueos morales grabados en su código raíz que impedían sobrecargar un núcleo. Era impensable, era anatema. ¡Están locos!, grugí horrorizado ante el sacrilegio inminente. Están manipulando la contención de un sol artificial. Se anulan esas salvaguardas. No habrá nave, no habrá nada. Es una inmolación, comandante, respondió Stone con una paciencia gélida. Para ustedes esta nave es un templo. Para nosotros es un martillo. Y cuando el clavo es lo suficientemente grande, a veces el martillo se rompe, las herramientas se reemplazan, las personas no. Miré las pantallas de telemetría. La Orión Sentinel, aquel cilindro feo y gris, comenzaba a emitir un brillo siniestro. No era la luz violácea de la energía controlada. Era un blanco nuclear cegador, crudo, latiendo desde sus entrañas de titanio. La nave entera estaba temblando, aullando bajo la presión de un núcleo estelar desatado, devorándose a sí misma desde adentro. «Coordenadas recibidas, comandante», dijo Stone, iniciando cuenta regresiva para eyección táctica. «Nadia, dales la orden». A través del canal escuché la voz de la ingeniera resonar por los altavoces de la nave humana, vibrando con una autoridad desesperada. «A toda la tripulación. Aquí ingeniería. El núcleo ha alcanzado masa crítica irreversible. Abandonen la nave. Repito, abandonen la nave. Nos vamos en 45 segundos». La pantalla táctica de Vanguardia 7 se llenó de minúsculas señales, como esporas liberadas de una vaina al borde del incendio. Decenas de pequeñas cápsulas de escape de diseño tosco se desprendieron violentamente del casco de la Orión Sentinel. Eran ataúdes de metal con propulsores direccionales, impulsándose ciegamente hacia el espacio profundo, alejándose de su nave nodriza a una velocidad vertiginosa. El caos a bordo de la nave humana debía ser absoluto, pero la ejecución fue de una precisión escalofriante. En 40 segundos, la computadora de la Orión registró 0 señales de vida en las cubiertas inferiores. 149 almas habían abandonado su hogar en el vacío. Solo quedaba un punto de calor en el puente de mando. «Capitán Stone», dije sintiendo que mis manos escamosas temblaban al sujetar la consola. «Su tripulación está a salvo. Abandone la nave. Es una orden». El sonido del canal de comunicaciones era ahora un rugido constante de interferencia magnética masiva. El reactor de la Orión estaba rasgando el espectro electromagnético. «Negativo, comandante». La voz de Jeremy apenas era audible sobre el gemido ensordecedor de los metales cediendo. «El piloto automático está frito. Alguien tiene que mantener la palanca del acelerador bloqueada en el vector correcto. Esta bomba glorificada se desviará con la onda gravitacional de esos acorazados». Mis oficiales me miraron. Estaban presenciando a un ser biológicamente inferior, mirando fijamente a los ojos de la aniquilación total, sin parpadear. «No se preocupe por mí, Gractor. Tengo mi cápsula personal conectada directamente al puente. Saldré justo antes del impacto». Hubo un crujido agudo. Pude imaginar el suelo de su puente de mando fundiéndose bajo sus pies. Ha sido un absoluto placer arruinarle su día pacífico en la frontera. Si salimos de esta, y espero que tengan un buen bar en esa estación, me debe un trago.
Y, comandante, diga humano, asegúrese de que el seguro del dominio pague por los rasguños en la pintura de mi nave. Me caía bien esta vieja chatarra. La señal se cortó de golpe. No hubo estática, solo el zumbido muerto del silencio absoluto. En las pantallas principales, la Orion Sentinel dejó de ser una nave estelar. Se convirtió en una lanza de pura luz blanca. Los propulsores traseros, alimentados por una cantidad impía de energía que ninguna computadora cuerda habría permitido, estallaron con una fuerza que deformó el espacio a su alrededor. La nave se disparó hacia adelante con una aceleración suicida. No maniobró, no intentó esquivar el muro de acorazados Carr. Se dirigió directamente hacia el centro geométrico de la formación enemiga, arrastrando tras de sí una estela de plasma hirviente y metal fundido. Era una estrella fugaz invertida, ascendiendo desde las profundidades del abismo para castigar a los dioses de la oscuridad. Incalculáveis assinaturas de energia, gritou o oficial de sensores, jogando-se no chão e cobrindo os olhos. Pico de fusão iminente. Impacto em 3, 2, 1. Mal vi a minúscula e solitária baliza de uma última cápsula de fuga disparar da ponte da Orion 1 milissegundo antes que a nave cruzasse a barreira invisível dos escudos Cruar. E então, o universo ficou branco. Registro oficial do Alto Conselho do Domínio Brautec. Arquivo de Incidente de Fronteira 894 Ômega. Resolução de testemunho. Comandante Supremo Gractor. No vácuo absoluto do espaço, a morte não tem som. Não há um estrondo que anuncie o fim do mundo, nem um rugido que acompanhe a aniquilação. Só existe o clarão. Quando a Orion Sentinel atingiu o centro geométrico da formação de couraçados Crutar, o universo inteiro pareceu prender a respiração por uma fração de segundo. A nave humana, com suas salvaguardas anuladas e seu núcleo de fissão-fusão forçado, além de qualquer limite teórico, deixou de ser uma estrutura de titânio e aço. Tornou-se uma apoteose de luz pura. O filtro de polarização extrema das janelas de vanguarda 7 ativou-se ao máximo e, ainda assim, meus 4 olhos arderam com um brilho ofuscante. Um sol em miniatura, furioso e desencadeado, nasceu e morreu no lapso de uma batida diante de nossa estação. A onda de choque eletromagnética e térmica nos atingiu um instante depois. Não foi um impacto físico, mas uma maré de energia radiante que varreu nossos escudos agonizantes, fundindo os sensores externos e mergulhando a ponte de comando em escuridão absoluta. Os alarmes morreram. Os painéis holográficos explodiram em chuvas de faíscas inofensivas. Pela primeira vez em 300 ciclos, a fortaleza inexpugnável do domínio Brautec ficou à deriva, imersa em um silêncio sepulcral, iluminada unicamente pelo piscar das luzes de emergência vermelhas. Segurei-me na consola, sentindo o estalar da inércia em meus velhos ossos. O ar cheirava a ozônio, a circuitos queimados e ao suor frio do terror absoluto. Relatório de danos, exigi. Minha voz soando estranhamente oca na penumbra. Sistemas principais caídos, comandante. Tossiu o oficial de sensores, rastejando do chão para sua estação auxiliar. Suporte de vida operando com baterias de emergência. Escudos completamente purgados, mas o casco resistiu. Estamos vivos. Restabeleçam a ótica principal. Quero ver o que sobrou lá fora. Os geradores auxiliares uniram com esforço. Lentamente, as pesadas portinholas de aço da janela panorâmica deslizaram para trás, revelando o campo de batalha. Meus oficiais e eu ficamos paralisados, incapazes de articular palavra. Onde antes flutuavam 12 montanhas de dor forjada, os imponentes couraçados do Pacto Crutar, agora só existia um cemitério de poeira estelar incandescente. A explosão termonuclear no vácuo, carente de atmosfera para dissipar seu calor,
havia vaporizado os cascos das naves centrais instantaneamente. As naves periféricas haviam sido destroçadas pela colossal onda de choque gravitacional, partindo suas espinhas dorsais de obsidiana e espalhando suas entranhas mecânicas e orgânicas por todo o setor. Não restava nada da frota pirata. Apenas destroços girando no silêncio, esfriando lentamente na gélida indiferença do cosmos. E da Orion Sentinel não restava um único átomo reconhecível. A nave que nos havia defendido havia se imolado, tornando-se o fogo que consumiu nossos algozes. O peso do sacrifício humano caiu sobre mim como uma laje de chumbo. Haviam violado nossas leis, haviam insultado nossa burocracia, mas no final haviam entregado sua posse mais valiosa, seu próprio lar entre as estrelas, para salvar uma estação cheia de estranhos que há apenas uma hora ameaçavam destruí-los. Comandante, sussurrou o oficial de comunicações, sua voz tremendo pela primeira vez, não de medo, mas de uma emoção que os Rictar raramente experimentamos: a reverência. Nossos escâneres passivos de curto alcance voltaram à linha. Estou captando telemetria analógica. Virei-me bruscamente para ele. Que tipo de telemetria? Balizas de socorro, pulsos de rádio de frequência primitiva? São centenas delas, flutuando na borda externa da zona de detonação, logo atrás da sombra dos maiores destroços. Corri para a consola auxiliar, empurrando um técnico para o lado, para ver a tela com meus próprios olhos. Em meio à estática e ao ruído cósmico residual, pequenos pontos verdes piscavam com uma teimosia irritante e bela. Eram 150 sinais individuais. As cápsulas de fuga. 149 haviam sido lançadas com tempo suficiente para usar a massa dos próprios cruzadores inimigos destruídos como escudo contra o clarão nuclear. E a última. O sinal número 150 piscava fracamente, muito mais perto do epicentro da explosão. Seu casco severamente irradiado, mas mantendo a pressão interna. Jeremy Stone. O macaco louco, o cientista sorridente, o estrategista suicida, havia saltado no último microsegundo possível. Enviem as equipes de recuperação, rugi. E pela primeira vez em minha carreira, minha ordem não foi um mandato tático frio, mas um grito de pura urgência. Desloquem cada transporte, cada guindaste magnético e cada nave de manutenção que tenhamos operacional. Tragam-nos a bordo a todos eles. Que os compartimentos médicos preparem tanques de gel regenerativo e filtros de radiação. As horas seguintes foram um turbilhão febril. Vimos nossas naves guindaste recolherem aqueles diminutos caixões de metal acinzentado, arrastando-os para o ventre de nossa estação. Quando finalmente desci ao compartimento de acoplagem, flanqueado por minha guarda de honra, esperava encontrar criaturas quebradas, traumatizadas pela perda de sua nave e à beira da loucura após olhar para o abismo de tão perto. As escotilhas das cápsulas explodiram seus selos pirotécnicos, liberando nuvens de vapor descompressivo. De seu interior, emergiram os humanos. Estavam machucados, cobertos de suor, com uniformes chamuscados e os rostos pálidos pela gravidade zero e pela radiação superficial. Alguns tossiam, outros manquitavam, mas enquanto se ajudavam mutuamente a sair, não vi desespero em seus olhos. A engenheira Nádia Rostoba saltou de sua cápsula chutando a escotilha emperrada com uma bota manchada de graxa. Tinha um corte na testa que sangrava profusamente, mas assim que suas botas tocaram o convés de nossa estação, olhou ao redor, avaliou nossa arquitetura alienígena e murmurou algo sobre fiação ineficiente nos dutos de ventilação. E então, abriu-se a última cápsula, a que estivera mais perto do fogo. O capitão Jeremy Stone saiu lentamente.
Seu uniforme estava meio queimado, seu cabelo chamuscado, e ele se apoiava pesadamente no batente da escotilha. Levantou o olhar, encontrando meus 4 olhos, escrutinando-o do outro lado do compartimento. Não fez uma reverência, não pediu asilo. Stone simplesmente limpou a fuligem da bochecha, olhou para mim e esboçou aquele mesmo sorriso exasperante que me tirara do sério horas atrás. Comandante Grector, disse ele, sua voz rouca pela fumaça respirada na cabine. A senhora gorda acabou de cantar. Onde está aquele bade que falamos? Acho que minha engenheira precisa de algo forte. 3 ciclos padrão depois. Encontrava-me de pé na vasta e reluzente sala de audiências da capital de Brautek Prime, o coração burocrático de nossa galáxia. As paredes eram construídas com quartzo cantor, e os pilares emanavam luz sólida pura. No trono central sentava-se o Almirante Supremo Shorban, um ser cuja mera presença fazia tremer os líderes de 1000 mundos. Ao meu lado, de pé sobre o polido chão de cristal, encontrava-se a tripulação sobrevivente da extinta Orion Sentinel. Desafiavam dolorosamente a majestade do lugar. Usavam uniformes emprestados do domínio, modificados desajeitadamente para seus corpos sem exoesqueletos, e continuavam parecendo ridiculamente frágeis diante dos guardas de elite de 3 metros de altura que nos cercavam. O protocolo ditava que deveriam ser executados. Haviam cruzado a fronteira sem autorização. Haviam ignorado um aviso direto e detonado um artefato nuclear perto de uma instalação militar do domínio. As leis eram absolutas. Shorban olhou-os em silêncio por longos minutos, seus olhos frios avaliando os mamíferos. Capitão Stone, retumbou a voz do Almirante Supremo, ressoando em cada canto da abóbada. A lei do domínio exige sua aniquilação quântica por violar nosso território soberano. Nossa história não contempla perdão. A ordem é mantida através da inflexibilidade. Stone manteve o olhar do Deus vivo à sua frente. Não tremeu. Entenda, Almirante. As regras são as regras. Shorban inclinou-se para a frente e, pela primeira vez nos anais de nossa história moderna, o Almirante Supremo esboçou um gesto de absoluto respeito. No entanto, nossos sábios também determinaram que a inflexibilidade foi exatamente o que quase permitiu que a escória cruzar massacrasse 4.000 civis em Vanguarda 7. Nossa rigidez tática quase nos destruiu. Sua loucura nos salvou. O almirante ergueu seu cetro de comando. Não serão executados. A partir deste microciclo, a transgressão de suas fronteiras fica apagada dos registros. A você, Capitão Stone, e a toda a sua tripulação, são concedidas cidadania honorária do domínio Brautek. Além disso, ordenei que nossos engenheiros mais brilhantes viajem às coordenadas de sua anomalia estelar. Iniciaremos relações diplomáticas formais com o mundo que vocês chamam de Terra. Jeremy Stone assentiu lentamente, aceitando a maior honra do universo com a mesma calma com que havia aceitado a iminência da morte. Serão bem-vindos, Almirante. Só lhes peço um favor. Tragam paciência. Somos uma espécie um pouco difícil de domesticar. Shorban emitiu um som gutural que, para minha surpresa, era uma gargalhada rictariana. Não buscamos domesticá-los, capitão. Buscamos aprender como é possível acender uma estrela com tão pouco combustível. Fim do testemunho. Gravei este registro não apenas como um relatório de batalha, mas como um aviso para o Alto Conselho e para todas as espécies que habitam o cosmos conhecido. Acreditamos durante milênios que éramos os senhores do universo porque tínhamos os maiores canhões, os escudos mais impenetráveis e a lógica mais fria.
Mas agora sei que a verdadeira supremacia não reside na tecnologia. Reside no espírito. Os humanos não são a espécie mais forte, nem a mais rápida, nem a mais antiga. Suas naves são toscas, suas armas são rudimentares e sua anatomia é patética. Mas são, sem sombra de dúvida, a espécie mais perigosa e inspiradora da galáxia. Porque quando lhes dizem que algo é impossível, não baixam a cabeça. Tiram um bloco de anotações. Quando lhes colocam um muro intransponível, não dão a volta. Demonstram que com aceleração suficiente, qualquer coisa pode se tornar uma porta. E quando o abismo os encara fixamente, prometendo consumi-los na escuridão, os humanos não se rendem. Eles sorriem, cerram os dentes e acendem um sol no meio do nada para que outros possam encontrar o caminho de casa. Abram as fronteiras. Deixem os humanos passar. É melhor tê-los em nossa mesa comendo e discutindo conosco do que tentar explicar-lhes por que uma porta está fechada. Porque se a fecharem, eles a explodirão em pedaços e depois o convidarão para tomar algo sobre os destroços. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor, apoiem-me clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.